E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Lucas Pessoa e eu vou dar continuidade aqui a uma série de vídeos que eu vou fazer sobre preparação para concurso público, como que eu posso realmente ajudar as pessoas que estão aí se dedicando para isso, para estudar, para conseguir aprovação, conseguir ocupar aí um cargo público. E o que eu queria falar hoje, pessoal, é sobre a questão do tempo. E eu queria só dar uma introduçãozinha falando que assim, olha, isso daqui é um ponto inicial. Só que eu vou tratar disso em vários momentos, sabe? Eu vou falar aqui alguns conceitos que eu vou voltar na frente, vou exemplificar melhor na frente quando eu for falar em formas de estudar, forma de organizar a rotina, formas de planejar os estudos. Então aqui é só uma primeira fala de uma série de vídeos que a gente vai colocar aqui no YouTube e que realmente espero que vocês consigam aproveitar todos aí e que fiquem bem legal para todo mundo, pessoal. Bom, tempo. Por que eu acho que tempo é o primeiro tema que eu tenho que falar quando a gente está estudando para concurso público? Porque eu acho que tempo é algo muito importante na vida de todo mundo. Primeira coisa, eu acho que o tempo é a coisa mais importante na minha vida, sabe? Hoje em dia que eu tenho, poxa, depois de saúde, eu acho que o tempo é a coisa mais importante na minha vida, assim, sabe? E eu acho que pro concurseiro é mais importante ainda. Por quê? Porque para o concurseiro não é só uma questão de utilizar bem o tempo, de não ficar remoendo coisas e às vezes perdendo tempo de vida com coisas que não vão agregar e realmente aproveitar a vida. Não, não é isso. Para o concurseiro é muito mais grave a questão do tempo, porque estudar para o concurso não é algo agradável de se fazer, né? Poxa, tem muita coisa melhor para se fazer. Então, já que você está dedicando uma parte da sua vida para estudar para concurso público, é importante que você consiga fazer isso de forma eficiente e é importante que você consiga alcançar o resultado que você quer. É importante que você consiga ser aprovado. Claro, estudar sempre é bom para tudo na vida. Poxa, todo conhecimento soma. Só que, poxa, quando você está estudando para concurso público, você quer ser aprovado. E se você não for aprovado, você fica pensando depois: poxa, perdi 2 anos da minha vida estudando 3 horas por dia, não fui aprovado e hoje em dia resolvi, sei lá, trabalhar com outra coisa, mudei totalmente de área, fiz outra faculdade e tudo mais. E eu acho que é mais importante ainda quando a gente percebe que se você não gere bem o seu tempo como concurseiro, você tem menos chance de ser aprovado, porque o tempo está muito ligado ao esquecimento. E se você não está estudando e passa muito tempo, você esquece. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa brincadeira toda aqui hoje. E eu queria a primeira coisa falar assim, de forma bem clara, assim, não tem dúvida de que você precisa de tempo para estudar. O momento mais importante da vida de uma pessoa que está estudando é o momento que ele está sentado na mesa estudando. Não há dúvida nenhuma disso. E assim, poxa, eu estou falando aqui mais com conteúdo para o pessoal de carreiras jurídicas, que é quem mais me acompanha, né? Eu sou procurador do Estado, trabalho muito com o pessoal de procuradorias. E eu falo assim, carreira jurídica, assim, poxa, sinceramente, tem que estudar umas 4 horas por dia para conseguir passar por uma das carreiras top, assim, para procurador do Estado, por exemplo. Poxa, 4 horas é um número bom, assim, de horas que você precisa manter como um padrão. Dá para aumentar? Dá. Conheço pessoas que passaram estudando 8 horas por dia. Conheço pessoas que estudaram passando 3 horas por dia, estudando 3 horas por dia. Mas geralmente eram pessoas que tinham um nível de experiência anterior, já tinham conhecimento acumulado e tal. Mas a verdade é que a gente precisa de ter tempo de estudo. Tempo de estudo é que resolve a vida, resolve a aprovação. E a gente aqui, quando a gente está olhando só sobre essa perspectiva do tempo de estudo, a gente realmente tem que falar: quanto mais tempo de estudo, melhor. Só que não é só isso. Não é só isso. Por quê? Porque é difícil. É difícil estudar muitas horas. E aí o primeiro desafio com relação ao tempo na vida de uma pessoa que está estudando. Qual o primeiro desafio? Conseguir várias horas de estudo por dia em paz. Aqui é uma pergunta muito pessoal, né? Como é que a gente faz isso individualmente? Poxa, depende da circunstância. Às vezes a pessoa tem que trabalhar durante um período para juntar um dinheiro para depois ter tempo para conseguir estudar para concurso público durante um ano. Às vezes a pessoa tem que tirar férias. Às vezes ela tem que diminuir um pouco até o nível, o padrão de vida que ela vive para conseguir precisar de menos dinheiro e ter mais tempo para estudar com menos atribuições. E aí ficar só com um trabalho ao invés de nenhum, ou então parar de estudar e contar com a ajuda de um familiar, por exemplo, para continuar estudando durante determinado tempo e conseguir tocar isso daí, porque, poxa, tá falando, olha aqui, meu foco agora é estudar para concurso. Mas, claro, nesse momento, pessoal, tem que realmente ter uma organização da vida muito pessoal da pessoa e a gente vai conseguir tratar um pouquinho disso nos vídeos mais pra frente assim. Só que o principal objetivo é limpar o seu dia a dia de coisas que não estão acrescentando na sua jornada até a aprovação.
Claro, você precisa de trabalhar? Precisa. Você precisa de trabalhar, às vezes, para você conseguir subsistir. Às vezes você depende de outra pessoa, melhor ainda, para quem está estudando para concurso público. Mas tudo bem, se você precisa de trabalhar, é um tempo que é necessário. Precisa de ter tempo para lidar com a família, lidar com os amigos, tá? Um pouquinho cada semana? Tem que ter, claro, senão a sua vida degringola e você até perde o foco nos concursos. Mas o nosso objetivo é tirar a série que você está assistindo, tirar o tempo que você vê em rede social, nada a ver com concurso público, o tempo que você está, às vezes, gastando, fazendo, sei lá, quer fazer risoto todo dia. Eu sempre falo para os meus alunos, assim, aluno não tem que fazer risoto todo dia. Risoto você fica ali 30 minutos mexendo arroz na panela. Não, pô, aluno tem que comer, sei lá, miojo, alguma coisa rápida, uma lasanha que você faz e dura a semana inteira. A gente tem que poupar esse tipo de tempo na vida da gente para a gente conseguir ter tempo de estudar. Isso daqui é uma máxima, assim, sabe? Ah, dá pra malhar todo dia sendo concurseiro? Dá, só que, poxa, por favor, não vai fazer aquela sua série que dura 2 horas. E você tem que descansar 3 minutos entre cada repetição. Não, faz um negocinho rapidinho pra você ficar com uma saúde física legal, assim, e você conseguir resolver sua série em 20 minutinhos. Mas, assim, o principal é a gente perceber que, então, tem que ter um estudo. Eu recomendo, por exemplo, para quem estuda para procuradorias, que é a minha carreira, assim, que estude no mínimo 4 horas por dia para conseguir realmente a aprovação. E às vezes vai demorar 1 ano, vai demorar 2 anos para conseguir a aprovação. Mas não adianta ter todo o tempo do mundo. Não adianta você ter 10 horas de estudo por dia, sendo que você faz mau uso dessas horas. E aí é o segundo ponto que eu gostaria de mencionar, que é a gente precisa estudar com eficiência. Precisa digerir bem o tempo para que o seu estudo que você faz seja um estudo bem aproveitado, ele utilize bem as suas horas úteis de estudo, a sua carga horária não seja uma carga horária vazia. A gente sempre fala para o aluno, quando a gente começa algum tipo de monitoramento individual, assim, fala, poxa, olha só, você tem que ver a sua carga horária líquida. Não adianta você ficar sentado na frente do computador e aí você está no celular. Não, você tem que ver o horário que você está estudando mesmo assim, sabe? Porque a gente tem que fazer pausa no meio do estudo. Vai no banheiro, vai tomar uma água e tudo mais. Só que o que eu quero saber é quantas horas líquidas você está estudando, porque isso é um bom parâmetro. Então é muito importante a gente tratar da gestão do tempo de forma eficaz. O que é gerir o tempo de forma eficaz? É produzir mais e melhor com o tempo que você tem disponível. A gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, com uma coisa que acontece na vida de todo mundo. Eu não estou nem falando de concurso público, não. Estou falando de estudo sobre comportamento humano em geral. Que é, quanto mais tempo você tem, mais você demora para fazer as coisas. Se você tiver 3 horas para realizar uma tarefa, às vezes você consegue resolver em 3 horas. Às vezes não dá. Mas muitas vezes você consegue resolver em 3 horas. E aí, quando a mesma pessoa, tem para realizar essa mesma tarefa 6 horas, acaba que, na maioria dos casos, ela toma mais do que as 3 horas que ela demorou quando ela só tinha 3 horas. Então acaba que quando você tem muito tempo, isso está ligado à questão de procrastinação, você vai deixando para frente porque você tem muito tempo para fazer. Isso está ligado a perfeccionismo. Ah, tenho muito tempo, então eu quero fazer de forma muito perfeita, ao invés de fazer de forma eficiente. Isso está ligado a várias coisas, perda de foco. Ah, tenho muito tempo, então, poxa, dá tempo de parar aqui rapidinho e tomar um café aqui, que eu vou moer o café, torrar o café, passar o café e vou demorar 30 minutos para tomar o café, ao invés de botar ali uma cápsula e tomar ele em 2 minutos. Então, assim, tem muita coisa relacionada com a gestão do tempo de forma eficiente. E a melhor forma de você gerir o seu tempo e utilizá-lo de forma eficiente, sem dúvidas, é o planejamento. Lembre-se de planejamento, porque eu vou voltar a falar sobre isso. Um dos vídeos mais interessantes que eu tenho certeza que eu vou fazer aqui para o canal vai ser sobre planejamento de estudos. Como que eu organizo o meu planejamento de estudos diário, mensal, semanal, semestral, anual. Quanto mais você planeja o seu estudo, melhor você consegue traçar objetivos de curto, médio prazo, você consegue sentar na cadeira e saber o que você vai fazer. É muito difícil você chegar todo dia, acordar, sentar na cadeira e falar, vou estudar, só que você não se planejou sobre o que você vai estudar. Você demora 40 minutos só para escolher o que você vai estudar. É uma perda de tempo. É pouco eficiente fazer isso. E aí você começa a estudar e você fala, putz, cara, não quero estudar isso não, isso aqui tá muito chato, vou estudar outra coisa. Lembrei que eu tenho que estudar outra coisa. Aí você jogou mais 30 minutos de estudo fora. Então, planejamento, sem dúvida, é uma das formas mais importantes para você utilizar o seu tempo de forma eficiente. Mas eu falo assim, poxa, não basta planejar, né? Eu posso chegar e traçar um planejamento para mim em que daqui a 2 anos eu estou subindo o Monte Everest com um planejamento de exercícios que eu vou fazer. O difícil é cumprir. E não tenho dúvidas disso. O difícil é cumprir o planejamento, mas o primeiro passo é o planejamento. E como é que eu indico que você faça para você conseguir cumprir melhor o planejamento? Tem algo que é intrínseco.
e que você precisa trabalhar pessoalmente mesmo assim, que é a questão da perseverança. E aqui eu vou fazer vídeo sobre questão de perseverança, sobre como estudar, como tentar manter a perseverança, manter uma boa estabilidade emocional, porque você tem que continuar estudando de forma planejada, de forma organizada, durante uma boa carga horária e muitas vezes durante muito tempo. E é muito cansativo isso, mas a perseverança é algo essencial. E eu sempre saliento que, para mim, algo que pode ser até aprendido, e eu consigo passar várias dicas a respeito do tema, é a rotina. Não há nada tão absurdo que o hábito não torne normal. É uma frase que eu gostava muito quando eu estava para concurso e que eu levo para a vida inteira. É a ideia de que, olha, quando eu comecei a estudar, para mim era um absurdo eu chegar e sentar 3 horas na frente de um livro e ficar estudando. Era um absurdo, de verdade, assim, porque eu nunca tinha estudado assim na faculdade, nunca tinha estudado assim pro vestibular. E aí eu comecei a criar uma rotina, criar um hábito. Quando você cria um hábito de sentar todo dia, 8 horas da manhã, depois de você tomar só um copo de café e comer um pãozinho, e você senta e estuda 3 horas, depois de um mês, você ainda tá achando esquisito. Você tá achando ruim ainda. Ruim sempre vai ser, né? Estudar 3 horas seguidas de manhã para concurso público sempre vai ser ruim. Só que depois de 2 meses, você tá se tornando habitual àquilo. Você tá acostumado, você já não sente que é absurdo. Você fala, isso daqui é a minha rotina, isso daqui tá bom para mim. Então é muito importante para a gente conseguir cumprir o planejamento que faz uso mais eficiente do nosso tempo, ter perseverança e seguir uma rotina, para que aquele estudo que a gente está realizando se torne um hábito. São 5 termos muito importantes que eu acho que a gente tem que falar um pouquinho aqui. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre essas 5 coisas, porque concurseiro lida com uma dificuldade muito grande que eu me deparei quando eu comecei a estudar para concurso, que é o quê? Concurseiro esquece tudo, bicho. Quando eu cheguei à conclusão de que eu tinha estudado algo muito bem 3 meses atrás, e quando eu fui fazer questão sobre o tema, eu tinha errado um monte de coisa, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, cara? Como é que eu vou fazer para ser aprovado no concurso público se tudo que eu estudo eu esqueço? Poxa, não adianta, eu estudei estudo excelente, fiz um estudo de base bom pra caramba, com material excelente 2 meses atrás, agora eu tô esquecendo? O que eu faço? E aí que a gente tem que se ligar na questão do planejamento. A gente tem que revisar, a gente tem que organizar o nosso estudo para estar fácil para revisar depois. A gente tem que estudar diversas formas, a gente estuda uma vez lendo, depois a gente faz uma revisão dos nossos grifos, depois a gente continua fazendo questões e a gente estuda isso de forma indireta quando a gente estuda informativo, por exemplo. Tudo isso está ligado com essa ideia de que você esquece tudo, você tem que organizar o seu tempo, você tem que fazer um planejamento e o seu planejamento tem que estar voltado para, quando chegar no momento adequado, você tá com o conteúdo todo na sua cabeça. Eu sempre falo que a reta final é o momento mais importante do estudo. Por que a reta final é o mais importante? Porque não é o momento que ele mais aprende, mas é o momento em que ele mais revisa, é o momento em que você coloca mais conteúdo fresco na sua cabeça, sendo que muitas vezes você já teve que estudar e preparar o seu material lá atrás. Então a reta final é o momento mais importante, só que toda a preparação tem que mirar a reta final. Então a reta final, que é de 3 meses, vamos lá, é o momento mais importante, só que todos os seus 2 anos de estudo que você fez antes tem que estar mirando a sua reta final. Tem uma frase muito interessante que eu fui até conferir de quem era, porque a gente vê essas frases na internet e a gente não sabe de quem é, né? Que realmente é eu anotei aqui, Abraham Lincoln. Ele falou assim, olha, se eu tivesse 6 horas para cortar uma árvore, eu ia passar as 4 primeiras horas afiando o meu machado. E faz muito sentido quando a gente está estudando para concurso. A ideia é o quê? Se eu tenho que estudar e cortar uma árvore, e eu tenho 6 horas para cortar essa árvore, que é conseguir ser aprovado, nas 4 primeiras horas, eu vou fazer o quê? Um estudo de base. Eu vou fazer um estudo de base com calma, vou aprender a matéria, eu vou fazer grifos no meu material, preparando o material para revisão lá na frente, que é quando eu vou estar cortando a árvore mesmo. É a reta final. Mas eu vou estar preparando o material para a reta final, vou estar aprendendo os conceitos, eu vou estar fazendo questões para me habituar a como é que a questão é cobrada. E aí as 2 últimas horas que o Abraham Lincoln ia estar lá dando aquela martelada ali, aquela machadada ali na árvore, para mim é a reta final. É o momento que você pega tudo que você fez antes de preparação e você junta e coloca na cabeça e você vai e corta aquela árvore que ia conseguir a aprovação e ter um bom resultado na prova. Essa daqui eu aprendi recentemente, mas o que eu sempre falei na minha vida de professor é que estudar para concurso é uma maratona. Numa maratona, pessoal, não basta você chegar e sair correndo no máximo da sua força no começo. Não adianta.
Se você começar uma maratona correndo desesperadamente, você não vai conseguir passar do quilômetro 10, porque vai dar cãibra, você vai estar cansado, você não vai conseguir mais. A maratona é um pace que você tem que manter, é um ritmo que você tem que manter durante toda a sua prova. E aí lá na reta final, você tem que estar preparado para você dar um sprint se tiver alguma pessoa querendo te ultrapassar. Você tem que estar fazendo a prova inteira com regularidade, sendo que no finalzinho você ainda tem que ter um gásinho sobrando para terminar a prova e, se necessário, dar aquela acelerada na reta final para não perder uma posição. Então, assim, é muito importante a gente perceber isso, porque quando a gente alia um pouco as nossas expectativas com o nosso planejamento, isso torna muito mais fácil. É eu perceber que não adianta eu chegar agora e estudar 10 horas, sendo que eu acabei de começar a estudar, porque eu vou ficar cansado, vou desistir de estudar, não vou ter o resultado em 3 meses. Então, vamos estudar um pouquinho mais tranquilo. Vou estudar agora 6 horas por dia, mesmo se eu tiver 10 horas. Vou com mais calma. Porque eu quero conseguir estudar durante um ano, eu quero conseguir estudar durante 1 ano e meio. Então eu quero ter um ritmo de estudo que me permita levar esse ritmo lá adiante. E aí quando você tem um edital, depois de você ter feito toda a sua base, depois de você ter estudado as matérias mais importantes do concurso pelo menos uma vez, depois de você já estar com um materialzinho de revisão mais ou menos organizado, aí você chega e fala, agora está na hora do meu sprint. Agora está na hora de eu dar um gás. Aí você já tem toda aquela bagagem, você está psicologicamente instável, porque você não teve só se desgastando, desesperado, estudando o máximo possível. E aí você fala assim, agora é hora do desespero. Agora é hora de dar todo o meu gás possível para essa reta final, para chegar até a prova e conseguir ser aprovado. Então é muito importante a gente ter essa ideia. Isso daqui, pessoal, vou dar um exemplo simples, assim, que eu vou falar muito lá na frente, quando a gente vai falando sobre como escolher edital, como escolher prova. Mas assim, tem gente que chega e tá lá no meio da maratona ainda e começa a prestar prova. Só que assim, a pessoa, poxa, tem 10 matérias no edital dela. Ela só estudou 3, 4 matérias. E ela tem o edital daqui a 3 meses. E ela vai e desiste de fazer o estudo de base dela, aquele estudo regular, que ela vai avançar, preparar o material de revisão, e começa a estudar desesperadamente uma revisão de véspera da vida, pega um material mais resumido possível, pega só lei seca, fica só fazendo questão, para tentar um concurso que não está no momento dela. Fazer esse concurso, sendo que você não se dedica para ele, você não compromete o seu estudo de longo prazo, tudo bem, é experiência. Só que quando você compromete o seu estudo de médio e longo prazo, é um problema. E aí a pessoa vai, faz o concurso, toma pau. Aí ela fala, não, esse não deu, mas o próximo vai dar. Aí ela vai, faz um outro concurso. Já pega um outro edital e fica correndo. Fica naquela rodinha do hamster girando, sendo que ela não está fazendo uma base, não está fazendo estudo de médio prazo, não está fazendo estudo de longo prazo. Então a gente tem que ter isso tudo na hora que a gente gere o nosso tempo. Porque a principal coisa que eu quero evitar com vocês é perder tempo. E sabe como é que você perde tempo? Quando você estuda por material ruim. Quando você estuda e não está utilizando isso para preparar para a sua revisão lá na frente, porque você está, por exemplo, só assistindo aula em vídeo, e a aula em vídeo é impossível praticamente de revisar. Quando você está estudando uma matéria específica para um edital que saiu agora, sendo que você não está ainda preparado, não está no seu momento, e aí você está estudando uma matéria específica que não vai cair em nenhuma outra prova depois, isso é tudo perda de tempo. Outra coisa, perda de tempo que a maioria das pessoas faz, troca material, começa a estudar, lê metade do material e fala, não gostei do material. Por quê? Perfeccionismo. Aí chega e fala, vou trocar meu material. Aí começa tudo de novo. A gente tem que evitar esse tipo de erro. E é isso que a gente vai falar nos próximos encontros aí. O que eu tinha para falar hoje era um pouquinho sobre essa questão do tempo. Sigam aí no canal que a gente vai ter mais conteúdo. Pessoal, bons estudos aí e até a próxima.